Na última aula, conhecemos como foi a evolução da língua egípcia, que passou por vários estágios ao longo de sua história. Conhecemos a origem grega da palavra hieróglifo, que significa inscrição sagrada, nome dado aos símbolos e desenhos egípcios encontrados nos monumentos, templos e tumbas, e que essa escrita foi utilizada entre os anos 3000 a.C. até no século IV d.C. Lembrando ainda que o estudo dos hieróglifos é resultado de um trabalho envolvendo diversos estudiosos ao longo do tempo, mas que somente após a decifração da Pedra de Roseta é que esse estudo obteve uma compreensão lógica e ampla. A escrita hieroglífica egípcia é formada por símbolos e figuras que podemos chamá-los de ideogramas, ou seja, cada símbolo ou figura tem a função de expressar, de exprimir uma ideia sobre alguma coisa ou alguém. Esses ideogramas são representados por figuras que podem retratar deuses, pessoas, animais, plantas, objetos, locais, números, cultura, sentimentos, ação, etc., mas que nem sempre a tradução deles é o que representam simbolicamente. Cada ideograma, além de possuir um significado visual, logograma, pode ainda possuir um valor fonético, fonograma, ou seja, exprimir sons para dar significado fonológico no texto, semelhante às letras do nosso alfabeto. Eles ainda podem representar e fortalecer o entendimento sobre algo, ou seja, ter um sentido semântico, semagrama. Sendo assim, os hieróglifos egípcios podem exercer até 3 funções: logogramas ou ideogramas, quando representam uma ideia; fonogramas, quando representam sons; determinativos ou semagramas, quando determinam um melhor entendimento sobre algo ou sua categoria. Veja os exemplos. Os exemplos acima são ideogramas contemporâneos, modernos, que representam uma ideia ou transmitem uma mensagem. A nossa civilização já usa esses ideogramas de forma rotineira, então quando a gente bate o olho neles, a gente já sabe do que se trata. Os ideogramas que estão aí circulados em vermelho são os proibidos, são as ações proibidas: proibido tocar, proibido nadar, proibido lanchar, proibido atirar fogo, proibido fumar, proibido som. E os ideogramas em azul são os serviços disponíveis: vaga para cadeirante, o deficiente físico, o botão de informações, o departamento de informações, serviço de fraudário, leito disponível ou então quartos, serviço de Wi-Fi, internet, móvel, enfim. Então, quando a gente bate o olho nesses ideogramas, nesses desenhos, nessas figuras, elas representam uma mensagem e a gente já sabe do que se trata, pois a nossa civilização utiliza eles em vários lugares do mundo. Da mesma forma, era na época da civilização antiga no Egito. Os exemplos abaixo são ideogramas egípcios antigos, que representam uma ideia ou transmitem uma mensagem. Ou seja, naquela época, quando os egípcios batiam o olho e viam o desenho de um homenzinho, já sabia do que se trata. De uma mulher, a mesma coisa. De uma criança, a mesma coisa. Então existia um símbolo, um ideograma, para representar cada mensagem diferente. Os hieróglifos egípcios, além de possuírem a função de ideograma, ou seja, representar uma mensagem através de uma figura visual, também tinham a função de fonogramas, ou seja, exprimiam sons. Veja o exemplo. O ideograma da figura vermelha, ele chama-se tecido de linho dobrado. Além de ele possuir um valor visual, ele também possui um valor fonético da letra S.
O segundo ideograma em azul, ele é chamado de curso de água. Além dele representar um valor visual que diz respeito à água, ele também possui um valor fonético da letra N, ou seja, ele exprime o som da letra N nos textos egípcios. Claro que a gente vai aprofundar muito mais nesse assunto, né? Através de exercícios e novas aulas. Essa é uma aula inicial para a gente ter noção de como que é o formato dos textos egípcios, como que eles foram formados, né? Como que se faz a leitura deles. Os hieróglifos egípcios, além de possuírem, né, os seus ideogramas, que tinham uma função visual, e além também de possuir uma função fonética, ainda possuíam funções de determinativos, ou seja, eram figuras que determinavam mais o sentido daquele texto. Observe abaixo o exemplo. É um exemplo contemporâneo. A primeira frase está escrita: computador da marca Apple. Você já sabe do que se trata. Na segunda linha, a gente tem um ideograma de um computador. E no final, o ideograma de uma maçãzinha, que representa a marca Apple. Ou seja, a segunda linha, a tradução dela é a mesma coisa da primeira linha. Computador da marca Apple. O ideograma do computador representa a palavra computador e a maçãzinha a marca Apple. Já na terceira linha, não possui texto, só possui 2 ideogramas. E o sentido é o mesmo. Um computadorzinho da marca Apple. Embaixo a gente tem 4 computadores e somente uma maçãzinha. Mas o sentido, para quem já conhece a marca Apple, é o mesmo. Ou seja, computadores da Apple. Então a maçãzinha aí, ela está fazendo a função de um ideograma determinativo. Está sugerindo a marca, está personalizando o sentido da coisa, a semântica, tá certo? Então assim funcionavam os ideogramas determinativos. Para entendermos um pouquinho mais como funcionava os ideogramas com a função de determinativo, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que precisamos criar um ideograma, ou melhor, um hieróglifo determinativo para uma deusa da noite chamada Beth. Claro que essa deusa não existe com esse nome. Na primeira linha do texto, Beth, a deusa das estrelas. A gente entendeu a semântica, que existe uma deusa chamada Beth e ela é a deusa das estrelas. Para mim transformar isso num hieróglifo determinativo, eu poderia escrever um pequeno nome dela, umas estrelas abaixo e um ícone, né, um ideograma representando uma deusa. Então, nessa primeira figura aí, circulada, eu também entenderia a semântica, ou seja, eu sei que aquele desenho ali da mulherzinha com as estrelas e o nome Beth está representando a Beth, a deusa das estrelas. Mas e se eu não tivesse vogais? Já no segundo desenho, só de eu colocar um BTH ali e o desenhinho da Beth, a deusa, com as estrelinhas no cabelo dela ou no corpo dela, eu também entenderia que se trata da Beth, a deusa das estrelas. Mas isso vai ficando tão claro, né? A hora que eu observar ali somente o desenho de uma divindade, de uma deusa, com as estrelinhas no cabelo e na roupa, eu já sei do que se trata. Opa, é a Beth, a deusa das estrelas. Então, quer dizer, aquele hieróglifo determinativo, ele está determinando que aquele texto se trata da deusa das estrelas. Eu não preciso escrever mais nada, que eu já sei que aquele desenhinho, que aquela figura, que aquele hieróglifo já se trata da Beth, a deusa das estrelas. E assim funcionava no Antigo Egito. Eles tinham hieróglifos determinativos para dar sentido, para afirmar de uma maneira mais clara o entendimento
para quem chegasse ali num templo, numa parede e observasse o texto, iria saber do que se tratava aquele texto. Já nesse outro exemplo mais realístico, a gente tem, logo em cima, um hieróglifo que representa o tecido de linho dobrado. Na verdade, o valor fonético dele no alfabeto egípcio é a letra S. O segundo hieróglifo é o desenho de um pé, que possui o desenho fonético da letra B. Logo em cima, a gente tem ali um cesto com a alça lateral, que possui o valor fonético da letra K. E embaixo, circulado num retângulo vermelho, um hieróglifo determinativo, que não existe no alfabeto egípcio. Mas ele se trata de um hieróglifo que representa o deus Sobek. É um crocodilo em cima de um templo. Lembrando que no alfabeto egípcio não existe vogais, existe semivogais. A gente vai aprender sobre isso ainda. Só que nessa aula o importante é vocês entenderem a função do hieróglifo determinativo. Então, a gente está vendo um texto egípcio com o nome do deus Sobek, o deus crocodilo, lá de Komombo, uma região no sul do Egito. No segundo exemplo abaixo, a gente tem um texto em hieróglifo egípcio que se trata do nome do deus Anubis, que no antigo egípcio chamava Anpu. O primeiro ideograma dele, ou seja, o primeiro hieróglifo, é um ramo de cana, que tem um valor fonético da letra I. E na verdade, a transliteração dele, ele se chama Iod, mas ele possui um valor fonético da letra I. Daí temos um curso de água, que tem o valor fonético da letra N. Temos também um tamborete, que tem o valor fonético da letra P. E uma codorna, que tem um valor fonético da letra U. Mas o mais importante é o ideograma final, ou seja, o último hieróglifo, que ele é um determinativo. Ele está dizendo que se trata de Anubis. Vejam só o desenho do chacal em cima de um templo egípcio. É o deus Anubis. Então todo o texto está referindo a Anubis. Se somente o último desenho, daria para entender que se trata do deus Anubis. A mesma coisa se eu colocasse somente o desenho lá de cima, do crocodilo em cima do templo. Também se trata do deus Sobek. Então o importante é a gente entender a função do hieróglifo determinativo. Ele é opcional. O escriba pode ter colocado ele ou não nos textos egípcios antigos. Mas fiquem tranquilos, a gente vai treinar muito ainda, explorar muito esse assunto através das futuras aulas e dos exercícios. O importante é a gente entender que um hieróglifo possui um valor visual, que é o ideograma, possui um valor fonético, que ele exprime sons, e também possui um valor determinativo. Ok? A organização dos hieróglifos, ou melhor, da escrita egípcia, era definida pelo escriba, que precisava distribuir os textos em quadrados imaginários, pois era fundamental ter harmonia estética com os espaços bem aproveitados pelos ideogramas inseridos, mesmo que precisassem ser reduzidos, ampliados ou até mesmo invertidos. Lembrando de como se tratava de inscrições sagradas, com certeza era feito um estudo prévio em relação à sua distribuição. Hoje se sabe que a superfície era previamente demarcada por quadrados e no estágio final apagados durante a decoração. Trabalho esse que era feito em equipe, conforme mostrado na videoaula número 37. Os textos hieróglifos não possuem sílabas e nem pontuação, mas a orientação correta da escrita e da leitura era necessária para produzir um sentido da mesma e, claro, para sua correta decifração futura.
Sendo assim, o texto era escrito em linhas horizontais e também em colunas verticais, sendo que em ambos os casos eles podiam ser escritos da direita para a esquerda e vice-versa. Já no caso das colunas, os textos só podiam ser lidos de cima para baixo e nunca de baixo para cima. Para se saber por onde começar a ler um texto egípcio, basta prestar atenção onde as figuras humanas, ou de animais, ou ainda de objetos, estão olhando, ou seja, para qual direção elas estão apontando ou viradas. Se estiverem olhando para a direita, você deve começar a leitura do texto lá do final da direita e vindo até chegar à esquerda. Se elas estiverem olhando para a esquerda, você deve começar o texto da esquerda e vindo em direção para a direita. Pessoal, por hoje é só, continuaremos na próxima aula. Apoie o canal se inscrevendo e compartilhando o vídeo com seus amigos. Um abraço e até breve!